todos e a todas que nos acompanham em nosso canal de aula de Direito, especialmente no que diz respeito ao direito penal. Como prometemos em nossa última atualização, hoje nós iremos tratar da teoria da coculpabilidade do Estado como atenuante da pena do artigo 66 do Código Penal. Antes de iniciar, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que façam a sua inscrição em nosso canal, deixando o seu like, fazendo comentários, perguntas. Nos ajudem a melhorar o conteúdo do canal, fazendo a sua inscrição e deixando seus comentários. Ficaria muito agradecido. Bom, o princípio da culpabilidade do Estado consiste na ideia de divisão de responsabilidades entre o sujeito delinquente e aquele sujeito delinquente socialmente excluído, tá? E o Estado pelo resultado do delito, em razão da negligência e omissão em garantir condições iguais a todos os cidadãos. De modo que nós podemos afirmar e perceber que a coculpabilidade, ela se estabelece como um mecanismo de justiça social, devido à real carência e dos aspectos econômicos e sociais que determinados indivíduos, ao longo do tempo, se tornaram totalmente marginalizados e vulneráveis. Para a criminologia, como ciência empírica e interdisciplinar, que tem o objetivo de estudar o crime, estudar o criminoso, estudar do criminoso, do crime, da vítima, do controle social e da conduta criminosa. Em outras palavras, é que estudar a personalidade e os fatores que levaram o delinquente a cometer o crime. Diante disto, e nesse sentido, essa teoria, a teoria da coculpabilidade do Estado, ela é perceptível em episódios nos quais possui como personagens principalmente pessoas jovens, negras e pessoas marginalizadas do outro lado do Estado, certo? Ou à margem da sociedade, em especial negros que sofrem essa marginalização. Os marginalizados são aqueles que sofreram rupturas da estrutura familiar e o Estado, enquanto garantidor das garantias individuais, negligencia por atos falhos e despreparo na segurança pública frente a situações conflitantes, mediante preconceitos, racismo e a indivisibilidade social daqueles que sofrem diante da sociedade como um todo, né? Não podemos esquecer que o desenvolvimento urbano ele leva a uma mutação social e, em consequência disto, certo, existe o aumento da criminalidade nas grandes cidades. Segundo estudos, existe uma vinculação entre o belo, o feio, o bom e o mal, no qual e em que a pobreza e a marginalização são tidas como responsáveis
pelo aumento da criminalidade no meio urbano. O fato é que o Estado, como detentor do poder de garantir a todos o mínimo de dignidade, prefere utilizar da tolerância zero, ao invés de reverter o quadro oferecendo educação, trabalho e moradia. O Estado ele prefere exercer o seu poder de império, o seu poderio, exercer o seu poderio, o poder de império, como abuso de poder. Com este abuso, por falta de total preparo da própria segurança pública. O que vemos aí são jovens com chances mínimas de competir com outros jovens da mesma idade, que pelo fato de ter condições familiares e financeiras distintas, são marcados pelo estigma social da pele e etiquetados socialmente. Em outras palavras, são pessoas que já cresceram marcados pela vulnerabilidade. O Estado, que deveria possuir um papel fundamental nesse contexto, como garantidor dos direitos sociais, falhou e falha com os segmentos mais pobres e carentes da sociedade. O Estado ele tem um papel primordial de promover uma vida digna a todos. Esse é um dos elementos caracterizadores do Estado democrático de direito. De forma que as políticas públicas deveriam ser uma porta de entrada para que os direitos fundamentais se tornassem concretos e efetivos. Fato este que não são concretizados nos dias de hoje, como nós vemos. É indiscutível que o Estado seja responsável pela manutenção da ordem, mas, antes disso, devemos entender também que a ordem imposta, muitas vezes, é desviada, primeiramente pelo próprio Estado, de forma que grande parcela da sociedade não usufrui desses direitos fundamentais mínimos que eles são garantidos. O que, sem sombra de dúvidas, torna a segregação social uma espécie de marginalidade existente. Também, nós podemos dizer também, não podemos afastar parcela de culpabilidade da sociedade, pois ao vivermos em uma sociedade totalmente desorganizada, discriminadora e segregada, vem esta sociedade a criar condições sociais que reduzem, no âmbito de determinação e liberdade do agente público, condições que venham a colaborar com a prática dos delitos. Portanto, de acordo com a teoria da co-culpabilidade, a sociedade e o Estado possuem uma parcela de culpa, o que, na prática, tende a fazer jus à redução de pena pelo reconhecimento de uma atenuante genérica, conforme está lá previsto no artigo 66 do Código Penal. Genericamente, a teoria da co-culpabilidade do Estado atua como atenuante genérica da pena, ou seja, consiste em um princípio que defende a culpa compartilhada entre o Estado e o autor da prática criminosa, com vistas a reduzir a pena. Como exemplo de tudo isso que falamos, nós podemos citar jovens
que jovens negros ou pardos que nunca conheceram o pai e que mais jovem ainda perderam sua mãe, que foi assassinada, e passa então a formar o grupo dos moradores de rua, sem oportunidades de emprego, estigmatizado pela sociedade por sua aparência, imposta a este grupo de criança e que está espalhado por todo o país. Essas pessoas que o próprio Estado não garante a eles condições de usufruir de direitos fundamentais mínimos que garantissem ou garantam uma vida digna em sociedade. A nossa Constituição Federal brasileira, ela em seu artigo 6º, ela estabelece que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. E também, lá no artigo 205 da Constituição Federal, garante a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo, para que ele possa exercer ou para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. O que observamos é que, ao negligenciar os direitos sociais acima citados, os quais nós acabamos de falar, o Estado ele coloca em total desvantagem para esses jovens marginalizados, em detrimento a outros que tiveram condições e oportunidades diferentes ao longo da vida. Portanto, para concluirmos e não ficar muito cansativo, é possível dizer que o princípio da co-culpabilidade social está ligado aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, de modo que, em tese, o Estado terá uma parcela de culpa pelo delito cometido quando o agente delituoso não teve, ao longo da vida, condições razoáveis de dignidade humana. Situação em que o Estado não garantiu as condições mínimas de educação, moradia, emprego, dentre muitos outros. Ao contrário, contribuiu para que tantos jovens vivessem em condições de miserabilidade e privação de direitos e de oportunidades. Vamos ficar por aqui para não ficar cansativo. Espero ter contribuído com todos vocês no devido entendimento da culpabilidade como atenuante do artigo 6b do Código Penal. Obrigado, forte abraço e até uma próxima oportunidade na qual nós estaremos falando sobre o ativismo judicial e o direito penal. Obrigado, forte abraço e até lá.